Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao canal de Jesus Abrindo Caminhos. Hoje estamos iniciando o primeiro de 3 dias de oração para Deus te dar a sua vitória. Serão 3 dias de quebra de barreiras e portas abertas. Antes de ouvirmos a palavra, clique no botão de se inscrever, deixe o seu gostei e escreva seu nome e o seu pedido de oração nos comentários. Deus vai agir. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. No deserto, o povo de Israel enfrentava exércitos maiores e mais armados. Humanamente, a derrota era certa. Imagine, mas a palavra de ordem era: não tenham medo. Os problemas financeiros, crise, às vezes crise na família, enfermidade, eles às vezes começam um problema pequeno e às vezes eles vão crescendo, aí se tornam gigantes. Aí o que é a primeira coisa que acontece? Como que eu vou enfrentar esse gigante? A pessoa fica assustada, mas a Bíblia nos diz que você não tem que lutar sozinho. Diz que o Senhor vai convosco. A luta não é sua, a luta é de Deus. Ele entra no campo de batalha para te salvar, para nos salvar e nos dar livramento. Porque tem coisas que acontecem aqui na nossa vida, na vida real, no mundo natural. Quando a gente olha, é assustador. Tem coisas tem batalhas e lutas que a gente não consegue vencer com a nossa própria força. Por mais que uma pessoa às vezes tenha dinheiro, às vezes ela tem toda a família a seu favor, às vezes ela tá com saúde, mas sente a falta de alguém, fica um vazio dentro dela. Às vezes ela tem dinheiro, saúde, mas enfrenta a falta. E a falta de alguém, ela é dolorosa. Só quem sabe a dor é quem já perdeu. Mas quem já perdeu alguém, mas Deus fala que vai entrar para lutar e derrubar os nossos gigantes, porque não vamos na nossa força, vamos com a força. Deus vai adiante usando a sua força para quebrar barreiras, para destruir sentimentos ruins, negativismo, pessimismo. Uma pessoa que, quando ela sofre muito, ela passa a ver só coisas ruins na vida dela, porque não é fácil enfrentar várias batalhas de uma vez só. E tem pessoas que vão enfrentando várias batalhas e isso vai cansando, isso vai deixando a pessoa com uma mente focada só nas coisas ruins. Mas Deus luta por você. Deus, ele anda conosco e fala para não ter medo. Seja sempre, como eu gosto dessa palavra, eu gosto dessas palavras, forte e corajoso, porque quando a gente sabe que Deus, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Quem é que pode lutar contra inimigos invisíveis? Só Deus. A nossa oração, a nossa postura de se prostrar diante do Todo-Poderoso, sabendo que é Ele que luta por nós, que é Ele que nos coloca de pé, já chama a atenção de Deus. Sabendo que Deus é poderoso, infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos e do que todos os milagres que já vimos. Olha que eu já vi muitos milagres, muitos aconteceram já na minha vida, na minha família e de pessoas que eu amo, pessoas conhecidas,
pessoas também que eu amo muito, pessoas que lutaram muito com enfermidade grave, que ninguém acreditava mais que ia ter cura, que ia sair de uma UTI, e Deus operou esse grande milagre, cura de câncer, que esse é um deles, de vários, né, de muitos que a gente já ouviu, que a gente viu, que presenciou e presencia. E de pessoas que já deixaram de usar drogas, que hoje são pastores, que dão testemunhos, pessoas que acreditavam que a vida financeira não ia ter mais jeito de forma alguma, e Deus transformou aquilo que era tristeza, angústia, porque uma pessoa que ela está endividada, uma pessoa que às vezes ela perde o emprego, ela fica endividada e ela fica sendo às vezes excluída, porque a precisão faz com que a pessoa peça ajuda e vai passando o tempo, às vezes as portas espirituais que estão fechadas, travadas, mas Deus vai, olha o que diz no Salmo 91, no versículo 7, Deus nos livra dos nossos inimigos, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Por que que estamos de pé, meus irmãos e irmãs? Porque Deus, todos os dias, Deus nos dá livramento. Esse salmo, ele fala de um escudo invisível ao nosso redor. O mundo pode, assim, às vezes as coisas podem estar desmoronando lá do outro lado. Mas 1000 cairão significa que muitos vão desistir, muitos desistem no caminho, muitos falham e não querem mais continuar, mas a promessa para a sua vida é de exclusividade e proteção nesse salmo, porque diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Você continua de pé, porque Deus tem coisas boas para a tua vida. Não desiste, não desiste do teu milagre, continua aqui. Vamos orar 3 dias para que se abra os nossos caminhos, aquelas portas que a gente não vê, mas que Deus vê e que tudo pode, que vai à nossa frente. Jesus abre os nossos caminhos. Então, a seta do inimigo, ele pode até lançar, mas ela não chega até a nossa vida para nos tocar. Deus está nos blindando a nossa casa, a nossa saúde, a nossa mente. Nesses 3 dias de clamor, vai acontecer um grande mover de Deus, eu creio, de destrave em nossas vidas. Eu me incluo minha família também. Precisamos da poderosa proteção de Deus em nossas vidas. A vitória, ela não vem pela força humana, mas pela constância da oração. Bate a porta e ela se abrirá. Temos que bater, temos que pedir, temos que clamar e Deus escuta o nosso clamor. Profetize agora mesmo na sua casa. A minha vitória está chegando. O Deus que abre caminhos já está marchando na minha frente. Vamos repetir? A minha vitória está chegando. O Deus que abre caminhos está marchando na minha frente. Pela 3ª vez. Por que é que ultimamente eu estou profetizando 3 vezes? Porque as palavras têm poder. Quando a gente abre a boca para profetizar, acontece um mover no mundo espiritual. Porque as palavras têm poder. Tome posse e repita comigo. A minha vitória está chegando. O Deus que abre caminhos está marchando na minha frente. E vamos dar glórias a Deus. Glórias a Deus porque Ele é conosco. Porque Ele luta as nossas batalhas, porque Ele não é homem para nos deixar só. Não é homem de forma alguma. Quantas pessoas batem em retirada quando as pessoas... Quantas vezes pessoas bateram em retirada na hora de uma necessidade?
e já você às vezes se sente sozinho e fala, porque nesse momento eu já passei por isso. É muito ruim quando às vezes a pessoa não está passando por um momento bom e a pessoa queria escutar uma palavra boa, a pessoa que busca outras pessoas para desabafar, para falar do seu problema, aí quando vai conversar, aí sai decepcionado, porque a pessoa não quer ouvir, porque a pessoa deixa o outro no meio do caminho. Eu já ouvi umas palavras que eu fui desabafar por uma dor muito grande que eu estava sentindo, dor de perda. E quando eu fui falar com a pessoa falou coisas que eu fiquei assim, meu Deus, porque ela estava num tempo bom da vida dela. E ela não interessava para me ouvir, para dizer assim, se eu tivesse próximo de você, eu lhe daria um abraço. Basta isso. Às vezes você só quer um abraço, às vezes você quer ouvir do outro lado, a voz que está no telefone do outro lado dizer, eu sei o que você está passando, eu imagino que a sua dor é muito grande, eu só imagino porque na verdade é assim, eu não sei o que você está passando, a dor que você está sentindo, mas eu imagino e eu me compadeço de você. Isso foi o ano passado. Isso me doeu muito. Às vezes a gente passa por algo e aquilo dói, aquilo é muito doloroso e a outra pessoa fala que ela está num tempo bom, que sabe quando não dá atenção e Deus não é assim. Deus, ele é amoroso. Ele não vai te deixar jamais sozinho. Jesus jamais abandonou alguém. Quando aquela mulher estava no meio daquele povo todo, querendo atirar pedras nela, o que foi que Jesus fez? Na maior calma, na maior tranquilidade, ele falou. Ele falou para aquelas pessoas: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Isso já é outra coisa, mas tem tudo a ver. Sabe por que tem tudo a ver? Porque é muito fácil atirar pedras na vida dos outros. Porque a pessoa está sem dinheiro, porque ficou desempregado às vezes, porque a pessoa está chorando por muito tempo por uma perda. É muito fácil julgar, mas a pessoa é que sabe a sua dor. É muito fácil julgar o casamento do outro. É muito fácil atirar pedras na vidraça do vizinho. Mas nós não estamos sozinhos. Nunca, nunca se sinta só. O Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. Olhe para onde foi a oração, olha o que o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas hoje que estão sentindo dor e que às vezes no meio de várias pessoas, mas ela se sente só. Não se sinta só, meu irmão, minha irmã. Grandes portas vão se abrir, mudanças estão chegando, porque o Deus que é todo poderoso, ele luta as nossas batalhas. Não se sinta só. Olha, quando eu conheci, quando eu entendi que o Espírito Santo anda conosco, eu me tornei outra pessoa, eu me tornei assim, mais em paz. Quando foi o ano passado, aí você fala assim, mas por que você sentiu essa dor? Todos nós passamos por coisas difíceis, coisas boas, e é a vida para todos nós. Mas, naquele momento, eu entendi, quando a pessoa não quis saber do meu sofrimento, não é que o outro precise passar pelo nosso sofrimento, mas ter compaixão, ter amor. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo é o amor, ter compaixão pela outra vida. Uma palavra só, uma palavra de empatia, de solidariedade. Às vezes é só isso que você precisa e o outro, ele não tem coragem de falar. Então, quando eu escutei aquilo, aí eu falei assim, ainda bem que eu tenho Deus. Ainda bem que eu tenho o Espírito Santo de Deus, porque esse não me abandona. E foi isso. Ele me colocou de pé novamente, que eu tive, foi muito, muito, lidar com perda não é fácil.
E passou. E passou. Deus sarou a minha ferida e hoje, graças a Deus, eu entendo. Todas as pessoas, quando estão passando por algo, fale com Deus, fale com o Espírito Santo de Deus. Se você tiver alguém que tem um bom coração do seu lado, fale com essa pessoa. Mas cuidado com quem você fala, porque às vezes eu tenho muitas pessoas que gostam de mim. Agora veja como também nós somos, porque eu tenho pessoas que são amorosas e que eu falei com essas pessoas me ligaram e foram solidárias comigo, mas só aquela pessoa que me falou isso, aí eu fiquei pensando, meu Deus, Deus enviou tantas pessoas maravilhosas para a minha vida e por que que eu estou pensando só em alguém que me machucou? Mas porque eu gostava muito daquela pessoa e ela me decepcionou, essa pessoa me decepcionou e isso faz parte das nossas vidas. E por que que eu estou falando isso? Porque Deus tocou no meu coração para falar com você que está sentindo uma dor. Eu não sei quem está sentindo esse vazio, essa dor, mas Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Eu não sei quem é que está sentindo, mas Deus está falando com você. E olha que a nossa oração de hoje, toma posse, a tua vitória. Deus já preparou. São 3 dias de oração para que essa vitória chegue em tuas mãos e ela vai chegar em nome do Senhor Jesus. Deus me deu vitória e Ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Seja qual for a área da sua vida que você está precisando da sua vitória, Ele vai te entregar. Recebe pela fé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença agora, Senhor, através do canal de Jesus Abrindo Caminhos. Pai, começamos hoje este propósito de 3 dias de oração. Eu coloco diante de Ti cada vida que está ouvindo essa oração e cada membro das nossas famílias. Meu Deus, envia Teu exército de anjos para guerrear em nosso favor, em favor de todas as pessoas que estão ouvindo essa oração, Senhor. Conforme a Tua palavra em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Entra na peleja contra os nossos inimigos visíveis e invisíveis. Desfaz toda obra de feitiçaria, de inveja, de bloqueio financeiro e de destruição familiar. Pai, cumpre o Salmo 91 nas nossas vidas, que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nenhuma praga, nenhuma derrota e nenhuma vergonha chegue à nossa casa. Nós blindamos as nossas vidas e de cada membro das nossas famílias com o sangue de Jesus. Eu declaro que as correntes estão quebradas. Eu declaro que as portas estão se abrindo. Começa a operar o milagre agora, Senhor. Prepara o testemunho para os próximos dias. Nós te agradecemos e profetizamos a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Orem comigo o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos da maldade humana, do homem sanguinário, da maldade espiritual, porque Teu, Senhor, é o reino, o poder, toda honra e toda glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, fique firme. Amanhã teremos o 2º dia dessa jornada vitoriosa aqui no canal de Jesus Abrindo Caminhos. Que Deus te abençoe grandemente para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.